Bacana, né? Você entrevistou, seguiu todas as etapas e tal. E eu comentei que os problemas de notebooks ou de dispositivos móveis, eles são repetitivos, né? Vocês vão perceber que é sempre caminhando para a mesma coisa. Bateria, tela, teclado. Bateria, tela, teclado, né? Um aplicativo ou outro que de vez em quando não funciona, mas em linhas gerais, essas três condições. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Lá na plataforma NetAcad a gente tem muita coisa a mais adicional. Você pode fazer download desses PDFs, né? Para deixar aí, né, nas mãos, né? Sempre que você precisar fazer algum tipo de reparo. Então, só para vocês terem ideia, né, eu trouxe aqui problemas de Wi-Fi e de Bluetooth, né? E geralmente, né, pela minha experiência nesse tipo de manutenção, quando há um problema de Wi-Fi ou de Bluetooth, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se eles estão habilitados, tá bom? Se eles estão ligados, né? Alguns notebooks têm uma chavinha para ligar e desligar o Wi-Fi, outros notebooks dão uma combinação de teclas, né? Verifique sempre isso. Outra coisa que acontece muito, né? Cidadão chega para você e fala assim, olha, o meu mouse sem fio não está funcionando mais, né? Mouse sem fio usa tecnologia Bluetooth, tá bom? Mas ao mesmo tempo em que ele usa uma tecnologia avançada, ele usa uma tecnologia não tão avançada assim. Ele precisa de pilha. Pilha, né? Então, geralmente, quando o teclado ou mouse deixam de funcionar, né? Teclado ou mouse Bluetooth deixam de funcionar, pode ser também que a gente tenha pilhas gastas nesses dispositivos. Aí você pode dizer para mim assim, mas professor, isso não acontece, né? Acontece sim, as pessoas esquecem que esses dispositivos usam pilhas, não é? Esquece, né? Demora tanto tempo para acabar essa pilha que a pessoa sequer lembra que ela existe, tá bom? É a mesma coisa do controle remoto da TV, né? Geralmente, quando começa a falhar, o que a pessoa faz? Começa a apertar com mais força os botões, né? Ao invés de trocar a pilha imediatamente, ela fica apertando os botões ali com mais força. Ali é o momento onde você vai quebrando as coisas, né? Então, mas geralmente o Wi-Fi e Bluetooth estão relacionados ou à configuração ou até mesmo à troca das pilhas. No caso do Wi-Fi, geralmente a reclamação está conectado, mas cai, né? Fica caindo toda hora. O ideal para você fazer um teste, né, é sempre ficar próximo à fonte do sinal para verificar se esse sinal se mantém estável. Se próximo se mantiver estável, é um problema mesmo do equipamento intermediário, né? Do roteador ou do ponto de acesso sem fio. Então aí procure por obstruções no trajeto, verifique ali o que pode estar acontecendo. Tela, né? Imagem distorcida, mancha, imagem pixelizada, tudo isso está relacionado à tela e ao processamento da imagem e pode ser verificado de forma muito fácil, né? Uma dica que eu dou a vocês é sempre quando tiver observando um problema de imagem, né, de tela, uma imagem desfocada, pixelizada, reinicie o equipamento, tá bom? Ao reiniciar o equipamento, ele vai tentar trazer a configuração padrão ou a última configuração válida. Isso aí pode ajudar. Acontece muito das pessoas baixarem jogos, né, experimentarem, não terem mais interesse no jogo, e aí desinstalam, né? Quando o jogo ele é bem escrito, ele é bem programado, ao ser removido, ele devolve ou deixa para você as configurações do seu dispositivo de forma perfeita as que ele encontrou quando foi instalado. Mas tem alguns programas que não estão preocupados com isso, né? Então eles acabam deixando, por exemplo, a resolução de tela diferente, tá? Você percebe isso quando os ícones estão muito grandes, né? Ou estão muito pequenos, né? É porque houve aí uma mudança na resolução de tela. Procure sempre que possível procurar pela resolução padrão, né? Sempre vai haver um campo ali
para você fazer o ajuste da resolução e devolver a resolução padrão de fábrica. Laptops e dispositivos móveis que não ligam, né? Acontece bastante, e é por isso que eu digo a vocês que é importante ter o carregador em mãos, né? Muitas vezes o problema está no carregador. A gente sabe, né, que o custo de um carregador original geralmente é alto, é bem alto, e as pessoas acabam adquirindo carregadores genéricos, né? E esses genéricos não têm a mesma durabilidade, né? Não têm a mesma qualidade. Então pode ser que o fato de um laptop ou de um celular não ligar, pode ser que o carregador da bateria esteja falhando. Ele não consegue carregar a bateria, essa bateria não funciona. Tá bom? Então fique sempre atenta em relação a esta questão. Dispositivos que não se conectam à internet, né? De novo, vai lá, verifica o Wi-Fi, verifica Bluetooth, tudo direitinho. Vá próximo a uma fonte emissora de sinal, verifique se tudo está funcionando, né? Um problema dos celulares, né? Eu não consigo acessar a internet quando estou usando dados móveis. Então, pode estar acontecendo duas coisas, tá? Primeiro, o pacote de dados pode ter se esgotado. A pessoa compra lá um pré-pago ou um pós-pago, mas que tem limite de uso, e aí a pessoa extrapola aquele limite, e aí a velocidade diminui, e a pessoa já acha que é um problema no aparelho, quando na verdade não é. Né? Então fique atento em relação ao plano de dados que foi contratado, peça orientações para poder dar uma solução mais adequada. Algo que você pode testar também é desligar o celular, remover o cartão SIM, aguardar um instante, colocar o cartão SIM novamente e ligar. Muitas vezes, né, esse celular cai no chão ou bate, né, alguma coisa nesse sentido, e o cartãozinho, o chip, se desloca levemente da posição dele. E aí ele gera um mau contato, a operadora não é reconhecida, vários problemas. Muitas vezes, o fato de você retirar e recolocar e reiniciar o celular, o problema já está resolvido, tá bom? Dispositivos móveis que não ligam, a mesma coisa dos notebooks, né? Verifica o carregador, verifica se o botão liga-desliga não está quebrado, né? Geralmente é um dos únicos botões do aparelho. Tá bom? Então aí a pessoa fica apertando demais, né? E aí acaba quebrando. Fique atento em relação a isso. Verifique sempre se você ouve algum clique, se você consegue sentir a pressão do botão, né? Quando ele tem esse tipo de botão externo. Então dá para você fazer um bom teste em relação a isso. Bateria. Como a gente viu na aula passada, alguns celulares permitem que a bateria seja trocada por um usuário comum ou por um técnico sem muitos conhecimentos, né? Você pode fazer a troca da bateria. Mas hoje, uma grande quantidade de fabricantes e de produtos não tem essa perspectiva, né? A tampinha é fechadinha, tem parafusinho lá, não abre fácil, que é para evitar a troca da bateria. Então, verifique isso também. Eu, particularmente, tenho aí uma grande ressalva em relação a isso, né? Eu gosto sempre de fazer alguma coisa pelos meus aparelhos para conseguir garantir um prolongamento da sua vida útil, para poder me permitir um refresco financeiro, né? Então, eu entendo que o aparelho precisa, entre aspas, se pagar. Não estou dizendo que você tenha que ficar com o celular por 15 anos, não é isso, né? Mas que você consiga ficar tempo necessário para que ele se torne tecnologicamente ultrapassado e já não te atenda mais. Aí você vai e faz a troca, né? O brasileiro é um dos que mais troca aparelhos de celular no mundo, né? Se não for o que mais troca, é um dos que mais troca. A última vez que eu vi uma pesquisa nesse sentido, dizia que o brasileiro troca de celular uma vez por ano, né? E algumas pesquisas dizem lá 10 meses, 11 meses de uso. Tá bom? Não me entrevistaram, né?
Eu gosto de esticar mais. Mas é uma linha de pesquisa que a gente tem, né? A novidade tecnológica, e aí o jogo, o aplicativo, o recurso chama atenção e a pessoa troca de celular, tá bom? Quando a gente tem problema de aplicativo ou de tela de toque, né? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, reinicia o equipamento, né? Reinicia. Força uma reinicialização e verifica se está funcionando novamente. Pode ser que o usuário cometeu algum erro, removeu, e aí no caso do Android, né, removeu o aplicativo de forma equivocada, e aí uma nova instalação pode vir a resolver o problema. Tá? Tela de toque não respondendo também pode ser um problema relacionado à reinicialização. Você vai lá, reinicia e ele volta. Ou pode ser que a pessoa passou algum produto na tela ali, né? Tem acontecido muito, né? Muito. Essa questão da pandemia, o pessoal praticamente lava o celular com álcool 70, né? E aí a gente recai lá no momento inicial da nossa conversa de hoje, né? Tudo em excesso faz mal, então verifique isso, né? De repente também, se o celular caiu no chão, a tela não está mais operacional. É isso, né? Finalizamos o capítulo 7 e passamos aí por toda esta saga, né? Por todo este conhecimento básico dos notebooks e dos dispositivos móveis, tá bom?